Olá pessoal, se eu disser para vocês que eu conheço pessoas que pesam 80 quilos e que são pessoas magras, e conheço pessoas também com 70 quilos que são consideradas pessoas obesas, vocês achariam isso um pouco estranho? Vocês sabem como que a gente consegue medir se uma pessoa está com o peso adequado ou se ela está acima do peso? Se você se interessou por esse assunto, então fique até o final do vídeo para poder conferir. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. José Vitor Lourenço, sou médico, sou também professor, e hoje eu vou falar um assunto muito sério, que é o assunto de sobrepeso, obesidade. E esse assunto é sério porque se nós pegarmos 100 brasileiros adultos, cerca de 20 desses 100 vão apresentar obesidade e 55 vão apresentar sobrepeso. E a gente está falando aqui de uma doença que pode ajudar a causar outras doenças também sérias, como é o caso do diabetes mellitus, como é o caso da hipertensão arterial. São todas essas doenças relacionadas com o desenvolvimento de eventos cardiovasculares, ou seja, infarto agudo do miocárdio, AVC, que são as principais causas de morte no nosso meio. Então, hoje, nesse vídeo, além de falar um pouquinho da obesidade, eu quero mostrar para você como que você pode identificar em você mesmo, nas pessoas da sua família, se vocês estão ou não com peso adequado ou acima do peso. A gente tem duas medidas muito simples, muito fáceis de fazer em casa para a gente poder identificar isso e para a gente já ficar alerta para tomar os cuidados adequados, prevenção de doença, mudar os nossos hábitos de vida, buscando sempre ter uma qualidade de vida, tanto hoje quanto no futuro. Então, fica aqui. E aqui, pessoal, eu venho fazer um apelo muito sério, porque a gente precisa parar de ter preconceito com pessoas que são obesas. Na verdade, são pessoas comuns, pessoas normais, como quaisquer outras pessoas. A gente só precisa entender que elas sofrem de uma doença nutricional, podem até estar relacionado com outras doenças, questões hormonais, questões psicológicas, que precisam ser tratadas para poder controlar o peso dessa pessoa. Então, não tem que ter preconceito, a gente tem que buscar ajudá-las a entender o que está causando essa doença nelas. E o que vai causar a obesidade? De 100 pessoas que apresentam esse distúrbio, 95 não apresentam nenhuma doença de base associada que está levando à obesidade, ou seja, problemas hormonais, problemas psiquiátricos, nada relacionado. Na verdade, é puramente uma questão de balanço energético, ou seja, elas estão ingerindo mais quantidade de energia do que estão gastando. E traduzindo de uma maneira mais simples, elas comem mais do que são capazes de gastar essa energia. E como é que a gente vai tratar esses casos? A gente precisa inverter essa balança. A gente precisa aumentar o nosso consumo energético através de exercício físico, através de caminhada e diminuir a quantidade de ingesta, quantidade de alimentos e principalmente em relação à qualidade desse alimento, buscar alimentos que tenham um menor teor energético. E os outros 5%, esses sim, são associados a doenças orgânicas que estão levando a esse quadro de obesidade. Geralmente é um quadro mais intenso, mais importante e geralmente associado a outros sintomas. Então, por exemplo, sintoma de depressão grave, sintoma de insônia, sintoma de fraqueza é importante. Então, a gente precisa avaliar, ver se esse quadro de obesidade é um quadro isolado, é uma pessoa normal, sem nenhum outro sintoma, que está aumentando o consumo energético dela e não gasta muita energia no seu dia a dia de forma rotineira, ou se na verdade ela tem outros sintomas e está apresentando um quadro diferente. Para a gente poder identificar, logicamente procurar o médico para que ele faça uma avaliação e consiga identificar essa causa. E para você que está me acompanhando no vídeo até agora, não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, ativar as notificações para poder receber os vídeos que eu posto semanalmente a respeito de saúde e a respeito de qualidade de vida. E eu tinha falado para vocês que nós temos dois métodos, duas técnicas muito simples de poder medir, poder averiguar se nós estamos num peso adequado, isso em casa mesmo. A primeira técnica que eu vou falar é
o cálculo do índice de massa corpórea, que é mundialmente conhecido já, vários profissionais da saúde conhecem. A gente tem a abreviação de IMC. O que é o IMC? É quando nós fazemos um cálculo, nós dividimos o peso da pessoa, dividimos pela altura dela. Então o peso em quilos, a gente divide pela altura dela em metros, e esse resultado a gente divide novamente pela altura. Esse resultado, para ele ser considerado adequado em uma população normal, seria entre 18,5 até 25. Vou dar um exemplo. Se eu pegar uma pessoa com 1,71 de altura e um peso de 73, então 73 eu divido por 1,71, depois eu divido novamente por 1,71. Esse cálculo vai dar 24,96 aproximadamente. Ou seja, o normal seria dar, o adequado, né, seria dar até 25 para ser considerado normal. Então essa pessoa está, digamos, no limite, está quase 25. A partir de 25, a gente considera como um quadro de sobrepeso. Entre 25 a 30 é sobrepeso. Acima de 30, a gente já considera como obesidade. E aí aumenta, a gente classifica a obesidade grau 1, grau 2, grau 3, que conforme essas faixas vão aumentando. E conforme essa pontuação aumentam também os riscos de desenvolver doenças crônicas e de riscos cardiovasculares também, como eu tinha falado no começo. Então é importante você fazer essa medida com você e com os seus familiares e ver se alguém aí está fora dessa faixa considerada adequada. E vale ressaltar também, pessoas aí que vocês conhecem, que são mais fortes, são bombados de academia, por exemplo, tem grande quantidade de massa muscular, essas aí podem falsear um pouco. Então a gente precisa ter um certo critério para avaliar o IMC. Pessoas que têm grande quantidade de massa muscular, o peso delas vai aumentar bastante e elas podem ser enquadradas como pessoas com sobrepeso ou obesidade, mas na verdade não são pessoas normais, só que elas têm um índice, uma porcentagem de massa magra, de massa, tecido muscular maior. Então vamos tomar cuidado nessas pessoas. E uma segunda medida que eu venho falar para vocês é a medida da circunferência abdominal. O que isso vai mostrar para a gente? A gente, na verdade, tem uma obesidade, uma quantidade de gordura no corpo que ela é até um pouco benéfica, ela não traz tantos problemas, que é aquela gordura que fica mais espalhada, aquela que engorda um pouquinho os braços, as pernas, o quadril, as coxas. Essa gordura não tem tanto problema assim, ela tem, mas é menos, é um problema menor. Aquela gordura que fica acumulada na região central, na região abdominal, essa é muito mais preocupante para a gente. Ela está muito mais relacionada com aqueles eventos cardiovasculares que eu falei anteriormente. E como é que a gente vai ver isso? Com uma fita métrica, a gente vê na região da cintura e a gente sente que tem uma proeminência óssea, né? O final da nossa costela aqui em cima, e depois, mais embaixo, a gente tem o quadril, início do quadril. No meio dos dois, nessa região que é mais molinha, na lateral, na nossa cintura, dos dois lados, né? A gente vai passar uma fita por essa região, vai passar mais ou menos 1 a 2 dedos acima do umbigo. A gente vai medir essa circunferência. Em mulheres, é esperado que esse valor fique abaixo de 88 centímetros. Nos homens, o esperado é que fique abaixo de 102 centímetros. Esse é o esperado, é o valor máximo para cada um. O ideal mesmo seria, alguns trabalhos mostram que nas mulheres o ideal seria abaixo de 80 e homens abaixo de 90. Mas esses valores iniciais, 88 para mulheres, 102 centímetros para os homens, já é adequado. Acima disso, a gente considera que a pessoa ela tem obesidade central, obesidade abdominal, o que é uma obesidade muito mais severa. Então a gente mede o índice do IMC, né? A gente mede o IMC, está alterado, e mede a circunferência abdominal, se estiver alterado também, ela tem fatores
muito importantes, significativos para o desenvolvimento de eventos cardiovasculares, infarto, AVC, trombose e vários outros, né? Então a gente precisa cuidar, por isso que é importante a gente saber dessas medidas que são muito simples, extremamente simples, da gente fazer na gente, em pessoas da nossa família, pessoas que nós amamos, para a gente ficar alerta, para a gente se cuidar. Por hoje é só, pessoal. Deixem nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês estão apresentando alguém na família com esses valores alterados, se tiver alguma dúvida pode deixar aqui embaixo. Deixem o like também para o YouTube poder ver que esse conteúdo é importante e espalhar para mais pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.